O ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado para o tratamento de uma erisipela, manifestou pelas redes sociais sua revolta com a conduta da Rede Globo em meio à tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Bolsonaro publicou um print de uma matéria do colunista Valdo Cruz que dizia na manchete que Lula vive o melhor momento do ano. Bolsonaro disse: "Isso é Rede Globo cuspindo na cara dos brasileiros e defendendo o chefe da organização. Mesmo que seus olhos lhe mostrem o contrário, insistem em enfiar goela abaixo o que eles definem como verdade. A narrativa de regulação das redes sociais é mais uma tática para te censurar, ofendendo o povo brasileiro, e esse não podendo se indignar diante do cristalino viés imposto em seus canais de comunicação. O custo? Bilhões de reais do aumento de seus impostos." O ex-presidente também se manifestou sobre a morte da deputada Amália Barros, que teve complicações após uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. Bolsonaro disse: "Com muita dor, informo o passamento da nossa amiga e irmã, deputada federal Amália Barros, de Mato Grosso. Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos." A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou: "Vou te amar para sempre, minha amiga. Você está nos braços de nosso pai." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. A matéria que eu quero falar é uma matéria que está na Gazeta do Povo. É o caso Pablo Marçal versus Globo News. A ANTT admite a aplicação de multas a caminhões de donativos para o Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Transportes Terrestres admitiu que foram aplicadas multas a caminhões que transportavam donativos às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Galera, não sei se vocês acompanharam isso aí. A Globo News, eu esqueci o nome da jornalista lá e também... É a Globo News. A Globo News acusou o Pablo Marçal de espalhar fake news, né? Eu já falei aqui que fake news é um negócio que não existe, mas mesmo assim, imaginando que fake news seja mentira, a Globo News estava acusando o Pablo Marçal lá de espalhar fake news. Qual era a fake news que supostamente o Pablo Marçal estava espalhando? É que os caminhões com os donativos estavam sendo parados na estrada e estavam sendo criadas dificuldades para que os caminhões seguissem viagem, porque muitas das doações não tinham notas fiscais, às vezes tinha uma questão de pesagem dos caminhões, umas confusões lá diversas que faziam os caminhões ficarem parados. E o Pablo Marçal falou disso, a Globo News acusou ele de fake news. Acontece que não era mentira o que ele estava falando. E aí eu não sei se vocês viram, a própria NTT assumiu que houve caminhões parados e autuados, aí falou que isso era exceção, não era regra, e que eles não cobrariam as multas relativas a essas autuações. Mas o Pablo Marçal se revoltou contra a Rede Globo com toda a razão, porque o que a Rede Globo fez foi covardia com ele. A Rede Globo falou que ele estava espalhando uma mentira sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, e ele não estava espalhando mentira. Ele se revoltou e com o dedo dele em riste falou que a Rede Globo estava mexendo com as pessoas erradas e que o povo do Brasil já sabe quem é a Globo e está contra a Globo, e falou mais um tanto de coisa lá. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Agora, eu quero só falar um pouquinho sobre isso que aconteceu, porque eu estava comentando com alguns amigos e a impressão que eu tenho é que o pessoal da Globo News e de alguns outros veículos de comunicação, antes de falar disso, eu quero falar uma coisa. O SBT também publicou que os caminhões estavam tendo dificuldade. Teve uma jornalista do SBT que foi acusada de estar publicando fake news. Essa jornalista acusada, ela chorou ao vivo quando foi indagada por uma colega do SBT sobre isso, porque ela falou, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou querendo informar a população, eu não estou envolvida em briga política, em disputa política, em disputa de político, a minha profissão é informar a população e eu estou averiguando os fatos, eu estou vendo o que está acontecendo e eu estou publicando no Sistema Brasileiro de Televisão, uma grande emissora de televisão, eu tenho responsabilidade. E ser acusada por uma outra emissora é algo muito ruim. Então a Globo News acusou o Pablo Marçal e acusou também o SBT. Depois, tanto o Pablo Marçal quanto o SBT provaram que estavam falando a verdade. Eu não sei se a Globo News e a jornalista que falou vão figurar nos inquéritos das fake news, né? Não dá pra gente saber. Mas me parece que seria o caso, né? Enfim. O fato é que eu conversando com alguns amigos sobre isso, e a sensação que nós temos como cidadãos, eu como parlamentar, claro, mas o cidadão de maneira geral, o indivíduo, é que existe uma distância enorme entre esses jornalistas da Globo News e a realidade que as pessoas vivem no seu dia a dia. Essas pessoas que estão lá apresentando e falando nesses programas, eles não têm a menor ideia do que o brasileiro passa no dia a dia. Eles não têm a menor ideia de como é ofensivo
eles estarem, ao passo em que tem um monte de brasileiro morrendo afogado, bebês, idosos, adultos, no Rio Grande do Sul, eles estarem transmitindo o show da Madonna. Eles não sabem como isso ofende a pessoa. É uma realidade completamente diferente. Parece que são dois Brasis completamente diferentes. E o Brasil da realidade, o Brasil das pessoas comuns, não aguenta mais assistir a essas pessoas na televisão falando de maneira completamente desconexa da realidade, desconectada do que é a vida das pessoas, falando das maiores aberrações num tom de superioridade moral e de como se fossem senhores da razão, senhores da razão. As pessoas não aguentam mais isso. O cidadão não aguenta mais isso. E o celular, as redes sociais, o WhatsApp, entregaram, olha aqui, ó, o Arce Ribeiro, o Arce Ribeiro 77, falando que tem parentes no Rio Grande do Sul que perderam tudo menos a fé. Então, a família do a família do Rio Grande do Sul lá disse que não estão mostrando nada, que a realidade é muito pior do que parece. É dessa desconexão que eu estou falando, é dessa desconexão da realidade, né? E isso está trazendo um sentimento de repulsa para o cidadão comum. Então, quando o William Bonner foi lá gravar, lá no Rio Grande do Sul, ele foi ofendido verbalmente por pessoas que estavam fazendo resgates, voluntariamente, estavam na água tentando resgatar as pessoas, tentando dar um mínimo de dignidade para quem estava lá, entregando comida, etc. E aí, meu amigo, o pessoal lá ofendeu o William Bonner, falou que ele não deveria gravar. O que ele estava fazendo lá agora, depois de ter escrachado a população com aquele show da Madonna que eles transmitiram ao vivo, enquanto tinha um monte de gente no Rio Grande do Sul morrendo afogado? Cara, esse é o sentimento da maioria da população. E a Rede Globo de televisão, os veículos de comunicação tradicionais, de maneira geral, eles perderam o monopólio da opinião pública. Hoje todo mundo tem um celular na mão, hoje todo mundo filma, hoje todo mundo posta, hoje todo mundo expõe a sua opinião. 61% dos brasileiros com medo de ser presos e de sofrer retaliações. A gente vai ver isso numa próxima matéria. Numa próxima matéria jornalística que eu vou ler aqui. Mas as pessoas hoje mostram a realidade. Então as pessoas estão vendo, hoje eu vi um vídeo de um pedalinho que andava muito mais rápido do que o barco do exército lá com o pessoal remando. As pessoas estão vendo uma idosa ser retirada da água por voluntários e o caminhão do exército, ao invés de ajudar, passou reto. As pessoas estão vendo isso, as pessoas estão vendo os voluntários, o helicóptero do Neymar, os helicópteros do Luciano Hang, o helicóptero do Pablo Marçal, que foi proibido de parar lá, de descer lá. As pessoas estão vendo essa realidade e as pessoas têm asco do jornalismo hoje, parte do jornalismo hoje, porque ele não corresponde à realidade, ele não mostra os fatos, ele quer dar a versão dele dos fatos, a opinião deles dos fatos. E a verdade está aparecendo mais clara como a luz do dia, como a luz do sol do meio-dia, como diz alguém aí. Então, isso está posto diante de nós e esse caso do Pablo Marçal é mais um desses. E a população, obviamente, ficou ao lado do Pablo Marçal, com todas as ressalvas que algumas pessoas têm a ele. Porque nesse caso o que ele falou era verdade. E ele foi exposto publicamente num jornal, numa emissora de televisão, que rotulou ele de mentiroso. E nesse jargão imbecil que eles inventaram, de propagador de fake news. Então, tá aí, esse caso, todo mundo tomou conhecimento. E agora olha que legal, a próxima notícia que eu quero ler é a notícia da Folha de São Paulo. O título é assim, ó, governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Na terça, 7, a Folha revelou que o governo Lula dispensou uma oferta de ajuda do Uruguai por lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate das vítimas, às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E sabe o que o governo falou? Falou que não tinha negado. A Folha de São Paulo, então, averiguou o que estava acontecendo e publicou. O governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai. O deputado Marcel Van Hatten, de igual modo, comprovou que era mentira do governo brasileiro. O embaixador confirmou a recusa da ajuda do Uruguai para o Rio Grande do Sul, segundo consignou
o deputado Marcel Van Hatten. Então, um governo mentiroso, o governo federal, o governo Lula é mentiroso. Mentiroso. O governo mente em relação a uma tragédia. Agora, o que eu fico pensando é o que leva um governo a recusar ajuda quando você tem mais de 350 municípios de uma unidade da federação debaixo d'água. Debaixo d'água. A água está batendo no telhado. O que leva um presidente a recusar ajuda de um país vizinho? A impressão que eu tenho é que o PT não quer ajudar o Rio Grande do Sul, e não quer ajudar o Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul rejeitou o PT. Acontece que esse presidente que está aí, infelizmente, é presidente do Brasil inteiro, então ele deveria governar para o Brasil inteiro. E se tem brasileiros do Rio Grande do Sul precisando de ajuda, e muita ajuda, e o governo do Uruguai ofereceu ajuda, ele tem que receber ajuda. É deslealdade recusar ajuda. É covardia. Hoje eu vi o vídeo de um prefeito lá do Rio Grande do Sul, conversando com Paulo Pimenta e falando o quão ofensivo é disponibilizar 300 mil reais para o município dele, quando o município dele está precisando de tudo, o município dele está debaixo d'água. Ele perguntou assim, o que eu vou fazer com 300 mil reais? Então, me parece que há um empenho ao contrário, um empenho do governo PT no sentido de evitar que a ajuda chegue. E a retenção dos caminhões lá fala um pouco sobre isso. E eu vou repetir aqui, a Globo News foi desmentida pelo SBT, pelos fatos, pelo Pablo Marçal e pelos fatos. Há dezenas de vídeos de caminhões sendo parados e autuados. Então, a NTT falou que foram 6 autuações só. Então, se forem 6 autuações só, é mentira do mesmo jeito. O governo está mentindo. O governo está mentindo.